Você se perguntou se está indo melhor ou pior que todo mundo quando o assunto é dinheiro? Talvez você esteja acordando à noite pensando sobre o saldo da sua conta bancária e se perguntando se outras pessoas da sua idade têm mais ou menos do que você. Ou talvez você esteja rolando as telas das redes sociais, vendo pessoas postando sobre suas últimas férias ou carro zero, e você não consegue deixar de se perguntar como que elas pagam por tudo isso. Hoje eu vou te revelar a realidade financeira da pessoa média brasileira e eu garanto que alguns desses números vão te chocar. Alguns podem fazer você se sentir melhor sobre a sua situação e outros podem ser um sério alerta. De qualquer forma, no final desse vídeo, você terá uma imagem cristalina de onde você está financeiramente, comparando-se a todos os outros. Meu nome é Mauro Calil e eu ajudo pessoas a dominarem o dinheiro, finanças pessoais e construir riqueza. Se você está interessado em colocar suas finanças nos trilhos e talvez até ficar à frente da multidão, certifique-se de se inscrever nesse canal e apertar o botão de curtir. Antes de mergulharmos nessas estatísticas reveladoras, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você pensa sobre a situação financeira da pessoa média, o que é que vem na tua mente? Você imagina que alguém tem tudo sob controle, construindo riqueza constantemente e se preparando para a aposentadoria? Ou você imagina alguém que está basicamente vivendo de salário em salário, esperando que tudo dê certo no final? A verdade é que a maioria de nós não tem a menor ideia do que é o normal quando se trata de dinheiro. Nós podemos ter suposições baseadas no que nós vemos ao nosso redor, mas a realidade é frequentemente muito diferente daquela que imaginamos. E aqui está a coisa que torna todo esse tópico tão fascinante. Entender esses números não é apenas sobre satisfazer a sua curiosidade, é sobre te dar a informação de que você precisa para tomar umas decisões melhores com o seu próprio dinheiro. Pensa de outra forma. Se você está tentando entrar em forma, você não gostaria de saber quanto que a pessoa média pesa ou quanto que ela se exercita? Se você está tentando melhorar suas notas, você não gostaria de saber como se compara com os outros estudantes? Dinheiro funciona da mesma maneira. Quando você entende aonde está comparado com os outros, você pode fazer escolhas melhores, mais informadas sobre os seus gastos, economia e investimentos. Então, vamos começar com algo que afeta cada pessoa trabalhadora nesse país: a renda. Quando você recebe a sua renda todo mês, você está ganhando mais ou menos do que um trabalhador típico. De acordo com os dados mais recentes do IBGE e PNAD, a renda mediana mensal de um trabalhador em tempo integral ficou em cerca de R$ 2.800. Isso dá aproximadamente R$ 33.600 por ano antes dos impostos. Agora, deixe-me detalhar isso um pouco mais. Estamos falando de renda individual aqui, não de renda familiar, que incluiria um cônjuge e outros membros da família que podem estar trabalhando. E quando dizemos mediana, isso significa que metade de todos os trabalhadores ganham mais que essa quantia e a outra metade ganha menos. A mediana é o meio do caminho em termos estatísticos, ok? Ou seja, nos dias de hoje, se você está ganhando cerca de R$ 18 por hora, você está bem ali com o trabalhador médio em tempo integral. Mas é aqui que fica interessante. Esses R$ 2.800 são antes do governo levar a sua parte, porque depois tem o imposto de renda, INSS, outros descontos, e esse número encolhe muito. Dependendo de onde você mora e a sua situação, você pode estar levando para casa algo entre R$ 2.100 a R$ 2.400. Bom, agora isso não parece tanto dinheiro, parece? Mas a renda é apenas uma peça do quebra-cabeça. O que realmente importa é o que as pessoas estão fazendo com esse dinheiro, mais uma vez que botam a mão nele. E é aqui que as coisas ficam realmente fascinantes e, honestamente, um pouco preocupantes. Vamos falar sobre investimentos para aposentadoria, porque é aqui que muitas pessoas vão ter um despertar brusco, rude. De acordo com as pesquisas recentes da Ambima e da Fundação Getúlio Vargas,
O valor mediano que os brasileiros têm economizado para a aposentadoria é R$ 50.000. Cara, para e pensa em você com um total de R$ 50.000 para passar todos os anos da sua aposentadoria. Mas antes que você comece a se sentir mal sobre esse número, lembre-se que isso inclui pessoas de todas as idades e que realmente tenham contas de aposentadoria ou previdência privada. E aqui vem o pulo do gato. Cerca de 40% dos brasileiros nem têm uma conta de aposentadoria privada além do INSS. Eles têm R$ 0 economizados para quando pararem de trabalhar. Zero! Isso significa que 2 em cada 5 pessoas que você conhece estão planejando confiar inteiramente no INSS, assumindo que o INSS ainda estará pagando os benefícios até lá e que já não são tão decentes hoje. Para aqueles que têm economia para aposentadoria, os números variam drasticamente por idade e alguns deles são bem alarmantes. Pessoas com menos de 25 anos têm um saldo mediano de menos de R$ 5.000. Agora, para ser justo, se você tem 23 anos e está apenas começando a sua carreira, ter R$ 5.000 economizados não é terrível, mas isso mostra como é importante você começar cedo. O grupo de 25 a 34 anos vai um pouco melhor, com um saldo mediano de cerca de R$ 25.000. Mas mesmo essa quantia parece pequena quando você considera que essas pessoas que trabalham há vários anos e deveriam estar chegando ao seu auge financeiro. Quando chegamos à turma de 65 anos ou mais, o saldo mediano sobe para cerca de R$ 120.000. Embora isso possa soar como uma boa quantia de dinheiro, vamos colocar em perspectiva. Se você se aposentar com R$ 120.000 e seguir a regra tradicional de retirada de 4% ao ano, você seria capaz de sacar cerca de R$ 400 por mês das suas contas de aposentadoria. R$ 400 por mês. Pense sobre isso por um segundo. Se você conseguiria viver com R$ 400 por mês na aposentadoria, mesmo se você for dono da sua casa e não tiver pagamento de aluguel, financiamento, R$ 400 não cobrem seu supermercado, contas de luz, água, plano de saúde e tudo mais que você precisa para sobreviver. É por isso que entender essas estatísticas é tão importante. Se você está na casa dos 20, 30 ou 40 anos e está olhando para esses números de aposentadoria, você deveria estar tendo uma conversa séria consigo mesmo sobre se está economizando o suficiente, porque o brasileiro comum não está. Falando em INSS, já que tantas pessoas estão planejando depender muito dele, vamos ver o que o benefício médio realmente fornece. A Previdência Social reporta que o benefício mensal médio está em torno de R$ 1.400. Isso dá cerca de R$ 16.800 por ano. Agora, 16.000 pode soar como algo viável, especialmente se você não tem pagamento de aluguel, financiamento, mas lembre-se, este é o pagamento médio. Se você teve anos em que não trabalhou ou ganhou muito pouco, seu benefício pode ser significativamente menor do que isso. E se você é alguém que nunca ganhou muito durante seus anos de trabalho, você pode estar olhando para um cheque da Previdência que mal é suficiente para manter as luzes acesas. Por outro lado, algumas pessoas adotam uma abordagem completamente diferente em relação ao INSS. Elas planejam a sua aposentadoria assumindo que não receberão um centavo sequer do INSS, tratando qualquer benefício que receberem como um bônus. Isso pode parecer excessivamente cauteloso, mas frente aos desafios de financiamento de longo prazo do INSS, provavelmente não é uma maneira ruim de pensar sobre isso. Mas vamos guardar esse assunto e falar sobre algo que afeta a sua vida diariamente, os gastos. Quanto a família brasileira média realmente gasta todo mês? De acordo com o IBGE, as famílias brasileiras gastam em média cerca de R$ 4.500 por mês. Ao longo do ano, isso soma aproximadamente R$ 54.000 em gastos totais. Agora pense sobre o que isso significa. Se a família média
está gastando R$ 54.000 por ano, eles precisam trazer para casa pelo menos esse valor só para empatar. E lembre-se que estamos falando de salário líquido aqui, não de renda bruta. Então, se você quer ter algum dinheiro sobrando para economia, investimentos ou construção de riqueza, você precisa gastar significativamente menos do que R$ 54.000 por ano como família. Esses gastos se dividem em algumas categorias bastante previsíveis, mas os valores podem te surpreender. A maior parte vai para a moradia, o que não deveria chocar ninguém que já pagou um aluguel ou financiamento. A família média gasta cerca de R$ 1.500 por mês em custos de moradia. Isso inclui aluguel ou prestações de financiamento, IPTU, seguro, contas de luz, água, gás e manutenção. R$ 1.500 por mês em moradia significam mais de R$ 18.000 por ano apenas para manter um teto sobre a sua cabeça. E se você está morando em uma grande cidade como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, você provavelmente está rindo de quão baixo esse número parece. Em lugares como Leblon ou Jardins, R$ 1.500 pode te dar um quartinho por alguns dias e com sorte ainda. Comida vem como a segunda maior despesa com a família média, gastando cerca de R$ 800 por mês em supermercado e refeições fora. Isso é mais de R$ 9.600 por ano apenas para manter todo mundo alimentado. E honestamente, se você está gastando menos do que R$ 800 por mês alimentando a sua família, provavelmente você está fazendo algo muito certo. Ou isso, ou você dominou a arte de viver de miojo e sanduíche de mortadela. Transporte consome outros R$ 1.000 por mês, o que cobre prestações de carro, seguro, gasolina, manutenção e transporte público, quase R$ 12.000 por ano, apenas para ir do ponto A para o ponto B. E é por isso que eu, como especialista financeiro, sugiro que os seus custos de moradia e transporte combinados devam ficar abaixo de 50% da sua renda. Quando você soma aqueles R$ 1.500 de moradia e R$ 1.000 de transporte, você já está com R$ 2.500 por mês e ainda nem falamos de todo o resto. Agora vamos mergulhar em algo que pode construir ou quebrar o seu futuro financeiro, o score de crédito. A maioria das pessoas sabe que deveria se importar com o seu score de crédito, mas pode não saber aonde realmente está comparado a todos os outros. De acordo com a Serasa e a Boa Vista, o score médio de crédito do Brasil está em torno de 600 pontos, o que é considerado regular. Scores de crédito no Brasil variam de 0 a 1.000. Então, 600 coloca a pessoa média em território de crédito regular. Não é nem bom nem ruim. Mas aqui está o que é interessante sobre esse número. Isso significa que muitas pessoas estão fazendo pelo menos algumas coisas certas quando se trata de gerenciar o seu crédito. Elas geralmente estão pagando suas contas em dia e mantendo seus níveis de dívida razoáveis. Mas não deixe essa média de 600 te enganar, pensando que todo mundo tem a sua situação de crédito resolvida. Ainda há muitas pessoas por aí com scores nos 400 e 500 se perguntando por que não conseguem ser aprovadas para taxas de juros decentes quando vão comprar alguma coisa. Seu score de crédito afeta tudo, desde a sua taxa de financiamento imobiliário até os termos do seu empréstimo do carro. E até alguns empregadores verificam o score de crédito antes de te contratar. Sim, funcionários endividados, eles costumam ser menos produtivos. A boa notícia é que manter um score de crédito decente não é ciência de foguetes. Pague suas contas em dia, não estoure seus cartões de crédito e evite abrir novas contas de crédito toda vez que você quer economizar 10% do caixa. É realmente simples assim, mas de alguma forma, uma porção significativa da população ainda consegue estragar tudo. Falando em crédito, vamos falar sobre o elefante na sala, a dívida do cartão de crédito. É aqui que as coisas ficam feias bem rápido. A família média brasileira está carregando mais de R$ 8.000 em dívida de cartão de crédito. R$ 8.000. Isso não é um empréstimo de carro ou um financiamento onde você está comprando algo que tem algum valor. São R$ 8.000 gastos em coisas que provavelmente estão nos armários juntando poeira ou já foram jogadas fora.
O que torna isso ainda mais doloroso são as taxas de juros do cartão de crédito. Estamos falando de 12, 15, às vezes 20% ao mês ou mais. Se você está pagando 15% de juros ao mês sobre R$ 8.000 em dívida de cartão de crédito, você está jogando fora mais de R$ 1.000 por mês apenas em pagamentos de juros. Isso é dinheiro que poderia estar indo para a construção da sua riqueza, mas ao invés disso, está enriquecendo as empresas de cartão de crédito. Aqui está a coisa que realmente eu vejo nos cursos e mentorias sobre dívidas de cartão de crédito. A maior parte se endivida comprando coisas que realmente não precisam. Claro, às vezes as pessoas usam cartão de crédito para emergências ou despesas inesperadas, mas vamos ser honestos, né? Muitos daqueles 8.000 foram para roupas, eletrônicos, delivery, refrigerantes, compras online e compras por impulso que parecem uma boa ideia na hora. A solução é bem direta, mesmo que nem sempre seja fácil de implementar. Pague os saldos do cartão de crédito totalmente todo santo mês. Se você não pode pagar em dinheiro por algo, não coloque no cartão de crédito, a menos que seja uma emergência genuína. E se você está carregando um saldo devedor no seu cartão, faça de tudo para pagá-lo com prioridade financeira número 1, mesmo antes de começar a investir para a aposentadoria. Não faz sentido ganhar 8% na bolsa se você está pagando 15% ao mês em dívida no cartão de crédito. Agora vamos falar sobre patrimônio líquido, que é provavelmente o melhor número individual para medir a sua saúde financeira geral. Patrimônio líquido é simplesmente o que você possui menos aquilo que você deve. Some o valor da sua casa, seus carros, suas contas bancárias, suas contas de aposentadoria e tudo mais que você possui. Depois subtraia seu financiamento imobiliário, dívida de cartão de crédito, empréstimos estudantis e qualquer outro dinheiro que você deve. O que sobrar é o seu patrimônio líquido. De acordo com pesquisas recentes, o patrimônio líquido mediano para famílias brasileiras é de cerca de R$ 200.000. Mas, assim como eu disse, os valores da aposentadoria, esse número varia drasticamente por idade, e algumas das divisões são bem reveladoras. Se você tem menos de 35 anos, o patrimônio líquido mediano é menos de R$ 30.000. Agora, se você tem 25 anos e está apenas começando a sua carreira, ter R$ 30.000 de patrimônio líquido não é tão terrível. Mas, se você tem 34 anos e ainda está em R$ 30.000, você pode querer ter uma conversa séria comigo em um dos nossos cursos sobre a sua trajetória financeira. O grupo entre 35 e 44 anos vai melhor com um patrimônio líquido mediano de R$ 180.000. A turma de 45 a 54 anos atinge R$ 320.000. Pessoas entre 55 e 64 anos têm um patrimônio líquido mediano de R$ 400.000 e aqueles de 65 a 74 anos atingem R$ 500.000. Sabe o que eu acho fascinante sobre esses números? É que eles são bem alcançáveis para a maioria das pessoas com rendas decentes e alguma disciplina financeira básica. Você não precisa ser um gênio do mercado das ações ou criar a próxima grande empresa de tecnologia para atingir essas quantias. Você só precisa ser consistente, gastar menos do que ganha e investir a diferença. Ou seja, enriquecer é uma questão de ter e seguir um bom plano. Mas há outro lado dessa moeda que precisamos abordar: taxas de poupança. Quanto da sua renda a pessoa média está realmente guardando? Os dados mostram que os brasileiros economizam cerca de 5% da sua renda depois dos impostos. Só 5%. Agora, 5% pode não soar terrível, mas vamos pensar sobre o que isso significa realmente. Se você está economizando 5% da sua renda e parte disso precisa ir para objetivos de curto prazo, como comprar um carro, dar uma entrada em uma casa, não sobra muito para a construção de riqueza no longo prazo.
Considere isso. A entrada média de uma casa é de R$ 120 mil. A reforma média de uma cozinha custa R$ 50 mil. Um carro novo tem média de R$ 120 mil. Se você está economizando apenas 5% da sua renda e precisa financiar todos esses objetivos de curto prazo, quanto está realmente indo para a sua aposentadoria? Como especialista financeiro, eu te digo que você precisa guardar pelo menos de 10 a 15% da sua renda especificamente para a aposentadoria. Isso é além do que você está guardando para todos os outros objetivos. Se você quer se aposentar cedo e não ter que trabalhar até os 70 anos, você precisa salvar dinheiro e investir ainda mais. E isso nos leva a algo que pode te surpreender: a idade da aposentadoria. Quando você acha que a maioria das pessoas realmente para de trabalhar? Se você chutar 65 anos, você estaria perto, mas não exatamente certo. De acordo com os dados recentes, a idade média de aposentadoria no Brasil é de 62 anos. Agora, isso pode parecer bom no começo. Quem não gostaria de se aposentar aos 62 anos, passar os seus anos dourados fazendo o que quiser? Mas aqui está o problema: a maioria das pessoas não pode coletar seus benefícios completos do INSS até a idade de 65 anos. Então, se você está se aposentando aos 62 anos, você tem 3 anos para preencher essa lacuna de alguma forma. E se suas economias de aposentadoria parecem algo como aqueles números medianos que eu falei antes, esses 3 anos podem ser bem difíceis. Aqui está outra forma de pensar sobre isso. Se você começa a trabalhar aos 22 anos e se aposenta aos 62, você esteve na força de trabalho por 40 anos. São quase 4 décadas acordando cedo, indo para o trabalho, lidando com o chefe, sentando em reuniões e fazendo o que quer que você faça para ganhar um salário. Depois de todo esse tempo, você finalmente consegue se aposentar com talvez R$ 120 mil na sua conta de aposentadoria, o que já estabelecemos que dá cerca de R$ 400 por mês para viver. Isso parece um bom negócio para você? Porque, honestamente, para mim parece um péssimo negócio. Mas aqui é onde fica mais interessante. O IBGE diz que alguém que chega aos 65 anos pode esperar viver mais 18 a 20 anos. Então, se você se aposentar aos 62, você pode ter 23 anos ou mais de aposentadoria para financiar. 23 anos é muito tempo, isso é mais longo que a carreira inteira da maioria das pessoas até aquele ponto. E aqui está a pergunta que deveria te manter acordado à noite. Quantos daqueles 23 anos de aposentadoria você vai estar saudável o suficiente para realmente aproveitar? Aos 62 anos, há uma chance boa de você ainda estar em boa forma, mas aos 72 anos ou 82 não é tão boa assim. O tempo tem uma forma engraçada de alcançar a todos nós, e as atividades que você pode fazer aos 65 podem não ser as mesmas que você vai conseguir fazer aos 75. Por isso que entender essas estatísticas financeiras não é apenas sobre satisfazer curiosidade, é sobre reconhecer que a abordagem da pessoa média em relação ao dinheiro não está funcionando muito bem. Quando o brasileiro típico tem menos de 120 mil economizados para a aposentadoria e está carregando 8 mil em dívida de cartão de crédito, algo está seriamente errado com o quadro. Mas aqui estão as boas notícias e é por isso que eu queria compartilhar todos esses números com você. Uma vez que você sabe como é a média, fica bem claro como fazer melhor do que a média. E fazer melhor do que a média não requer uma fórmula mágica ou um conhecimento secreto que apenas pessoas ricas possuem. Se você está constantemente economizando mais do que 5% da sua renda, você já está à frente da maioria das pessoas. E se você está evitando dívida de cartão de crédito, você está bem à frente do jogo.
Se você entende no que está investindo e está realmente colocando dinheiro em contas de aposentadoria regularmente, você está voltas à frente nessa competição. A realidade é que a maioria dessas estatísticas elas são bem possíveis de vencer com alguma disciplina financeira básica. Enriquecer é uma questão de ter e seguir um bom plano, eu sempre digo isso. Você não precisa ganhar um salário de 6 dígitos ou herdar dinheiro de um parente rico, você só precisa ser mais intencional sobre o seu dinheiro do que as pessoas médias. E, francamente, essa barra está bem baixa. Pensa dessa forma, se a família média está gastando R$ 4.500 por mês e você consegue descobrir como viver confortavelmente com R$ 3.500 por mês, você acabou de liberar R$ 12.000 por ano para economia e investimentos. Faça isso consistentemente por algumas décadas e você estará em uma liga financeira completamente diferente da maioria dos seus amigos e parentes. O mesmo princípio se aplica a todas essas estatísticas. Vença a média por um pouquinho em múltiplas áreas e o efeito composto ao longo do tempo se torna massivo. Ganhe um pouco mais que 33.600 por ano, economize mais do que 5%, evite dívida de cartão de crédito, invista constantemente em fundos de índice de baixo custo e você vai se aposentar com significativamente mais do que R$ 120.000 em um tempo mais rápido. O que eu acho mais interessante sobre tudo isso é como esses números revelam a lacuna entre o que as pessoas dizem e o que querem e o que elas realmente fazem. Todo mundo diz que quer segurança financeira. Todo mundo diz que quer se aposentar confortavelmente. Todo mundo diz que quer parar de se preocupar com o dinheiro, mas o comportamento da pessoa média não corresponde a esses objetivos, a esses desejos. Talvez seja porque a maioria das pessoas não sabe realmente como é a média. Talvez elas assumam que todo mundo tem suas finanças organizadas, então não sentem urgência de mudar os seus próprios hábitos. Ou talvez elas saibam que deveriam estar indo melhor, mas não sabem por onde começar, ou acham que é tarde demais para fazer diferença. Se você está assistindo esse vídeo e algumas dessas estatísticas acertaram um pouco perto demais de você, não entre em pânico. O fato é que você está aqui aprendendo sobre dinheiro e tentando entender a sua situação financeira, e isso já te coloca à frente de muitas pessoas. A maioria das pessoas nunca tira um tempo para descobrir onde está ou o que precisa fazer de diferente. A chave é usar esses números como motivação e não como desculpa para desistir. Se você tem 35 anos, com menos de 30 mil de patrimônio líquido, isso não significa que você está condenado à mediocridade financeira. Significa que você tem trabalho a fazer, mas você também tem 20 anos ou mais para acertar. Se você já está indo melhor do que essas médias em algumas áreas, não deixe esse sucesso te acomodar. Talvez você tenha um score de crédito sólido e nenhuma dívida de cartão de crédito, mas suas economias de aposentadoria estão atrasadas. Ou talvez você seja ótimo em economizar dinheiro, mas está mantendo tudo em uma conta poupança, ganhando praticamente nada, ao invés de investir corretamente para crescimento. A imagem de fundo é essa. As estatísticas financeiras da pessoa média devem ser reveladoras, mas também devem ser empoderadoras. Quando você sabe como é o normal, você pode tomar decisões informadas sobre se quer ser normal ou se quer ser melhor do que isso. Pessoalmente, como seu professor, eu acho que você merece algo melhor do que se aposentar aos 62 anos com R$ 120.000 esperando que o INSS não acabe. Você merece algo melhor do que carregar uma dívida de cartão de crédito e gastar cada real que ganha. Você merece a paz de espírito que vem de ter a sua casa financeira em ordem. Essas estatísticas nos mostram onde a pessoa média termina, mas elas não precisam definir onde você termina. Use-as como ponto de partida, não como linha de chegada, porque uma vez que você entende o que a maioria das pessoas está fazendo com o seu dinheiro, fica bem claro como fazer algo diferente e conseguir
resultados muito melhores. A escolha é sua.